Olá malta, então a ideia com este vídeo é mostrar-vos um bocadinho do meu processo de criação destas animações. Eu essencialmente sou especializado em rigging e animação, mas também gosto de vez em quando fazer alguma modelação, texturização, etc. e renderização, que são universos que eu desconheço, ou conheço pouco, mas vou conseguindo fazer os meus próprios projetos. Neste caso em particular, enquanto eu andava pelo Instagram, vi um trabalho da Sofia Morteira, de que gostei bastante, portanto decidi usá-lo como próximo conceito, não é? Para executar agora no 3D. É aqui que vamos conhecer esse processo. Eu vou escrever-vos ao longo de um vídeo que está obviamente acelerado, porque senão eram horas de vídeo. Espero que vos seja útil, que consigam extrair algum conhecimento de alguma forma. Eu gostaria de equiparar isto a uma espécie de uma inteligência artificial. A única coisa é que é uma pouca inteligência artesanal, digamos assim, se bem que se pode dizer que o 3D é artesanal. O que é facto é que é trabalho manual, apesar de não existir no mundo físico. Mas é isso, é essencialmente, eu vi, gostei do conceito, inspirou-me a fazer um projeto e é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Depois a ideia é partilhar o conhecimento e, portanto, dessa forma decidi então acelerar os vídeos, explicar-vos um bocadinho o que é que vai no meu raciocínio enquanto estou a fazer aquela específica fase. Espero que gostem, eu certamente gostei de fazer, gostem, comentem, partilhem e fiquem à espera de mais. Estamos aqui a ver a modelação, a primeira fase deste projeto. Portanto, vemos que tenho ali a imagem de referência do desenho da Sofia e agora começa então a criar os volumes principais, portanto a cabeça, o torso, que é na verdade o casaco, não é? Ou a veste. E pronto, começa a tentar, ainda que esteja a tentar modelar em T-pose e o personagem esteja numa pose, numa posição, não é, concreta, eu estou a tentar modelar em T-pose, que é para poder fazer o rig o mais simétrico possível, ok? Pronto. Isto são só... começa a criar muitos destes elementos através de primitivas, como esferas, cubos, e daí vou sacando aquilo que pretendo para... vou puxando vértices, vou fazendo extrude como aqui podemos ver na mão, ou extrude de faces, pronto, para ir fazer a shape. Tento começar com um bloco geral, portanto muito cubo, e depois vou polindo pouco a pouco, como podem aqui ver, com brush de smooth, de grab e que tais. Pronto, começo a fazer aqui estes extrudes. Pronto, aqui depois já tinha a forma principal. Então fui fazer a cara também com recurso a planos dobrados, porque as formas são muito simples, o que também me cativou nesta personagem. Pronto, os dentinhos, começa também de uma caixa, e enfim. Aqui estava a experimentar pôr os olhos, as sobrancelhas, a boca, etc., com um modifier que é o Skin Wrap à cabeça. Pronto, e assim continuo, ok? Tendo acabado a fase de modelação, passei agora para a fase de UVs, fazer os UVs das peças, não é? Portanto, para depois poder dar cor e poder ter um maior controle sobre como é que a cor se aplica. É especialmente importante aqui na fase mais da cabeça, que é o único que tem uma textura própria, o resto são shaders normais. Pronto, e então cá está na fase de rigging e utilizo o Character Tool do cinema, que é muito prático e não dá muito trabalho, essencialmente é só posicionar o rig e fazer depois o skin dos elementos. Neste caso, depois em particular, tinha algumas adesões a fazer ao rig, ou acrescentos, digamos. Pronto, como é por exemplo aqui esta parte aqui do vestido de baixo, os olhos e os elementos da cara também têm um sistema próprio, não é? Portanto, não podia usar sistemas já pré-feitos, porque é uma coisa muito própria. Escolhi fazer com o modifier Shrink Wrap. E pronto, aqui estamos a ver, sou eu a dar a influência, não é? Portanto, aos vértices. Pronto, e aqui continuamos, a parte da perna.
Infelizmente não pus as pernas na mesma geometria e portanto tive que squinar os dois, não consegui fazer mirror. Pronto, aqui a pôr as orelhas, aqui uns controles que é para poderem subir e descer, já que o movimento também vai ser subir e descer. Pronto, e por último aqui também as mangas, e lá está aqui a parte então do vestido, pronto, para poder tudo mover como eu quero. Ok? Estamos aqui, os controladores também é importante pô-los visíveis, por vezes nestes templates ficam por baixo da geometria. Pronto, aqui então comecei o processo de animação, e que é essencialmente colocar a pose principal, que é a pose que a Sofia desenhou, não é? A pose em que a Sofia desenhou. Depois aqui comecei a perceber que a cabeça estava um bocadinho pequena, queria ver se conseguia fazer scale, mas não tive muito sucesso, não recomendo fazerem isto na fase de animação, mas na fase de rig, ok? Eu é que estava aqui a sentir-me aventureiro. E pronto, ao fim e ao cabo, é agora aqui esta animação, tentar preocupar-me com a subida e a descida comandada pelo centro de gravidade, em primeiro lugar, e depois ir pouco a pouco a cada elemento seguido, adicionando animação e atrasando a animação face aos membros anteriores. Por exemplo, então começa no Center of Gravity, então agora estou a trabalhar, neste caso, a trabalhar os pés, tentar também que eles façam arcos no seu movimento, e que estejam desfasados um do outro, okay, para criar a repetitividade, para quebrar, aliás, a repetitividade e portanto, tornar também assimétrico a animação. E pronto, então aqui a animação demora um bocado de tempo, é preciso muito trial and error, a pessoa vai experimentando, não é? Erro e tentativa, assim é que é. E pronto, sempre aqui com a ajuda das curvas, não é? Em primeiro lugar, posicionar, pôr as posições e depois nas curvas ajustar os tempos. E é isso, portanto, ainda aqui, pelo visto, a ter uns problemas com os pés, não estar satisfeito e tentar aqui de volta disso. Depois as mãos aqui, apesar ainda não existiam, mas têm as esferas, não é? Portanto, eu sabia que entre a mão e a cabeça tinha que ter ali um espaço para as esferas. Portanto, e como são também um foco importante nesta animação, enfim, também lhes dediquei algum tempo e alguma preocupação para os dedinhos, para tudo mover no seu tempo. Também tornei esta animação um loop, não é? Portanto, era importante fazer ter essa noção, portanto, criar o continuation after e continuation before. E pronto, depois detalhes como a cara, aqui já estou eu aqui a tentar outra vez alargar a cabeça, o tamanho da cabeça. Eu acho que depois, entretanto, consegui, parei a animação, não é? Saí da fase de animação e fui para a fase de rigging outra vez, ainda que na mesma cena, e consegui. Pronto, depois fui aqui, na verdade, ainda estou aqui a voltar a tentar, e agora sim é que eu consigo, na verdade. Para rendering, eu uso o Redshift no Cinema 4D. Eu acho que é bastante intuitivo, tenho um conhecimento básico sobre materiais e renderização, portanto não é nada que vá aqui alongar muito. No fundo é tentar copiar o look que a Sofia tinha na sua ilustração, o melhor possível. Ok pessoal, então é isto, espero que tenham gostado, comentem, partilhem, façam exercícios também, deixem dúvidas na caixa de comentários, vemos por aí. Obrigado.